Olá, amigos. É muito bom estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de reflexão da nossa União Espírita Cristã, que nós possamos ter um momento de alimento para as almas. A nossa conversa hoje será sobre oração e ação. É um tempo em que estamos vivendo que tem trazido muitas angústias, muita ansiedade, e nós vamos refletir, então, nessa ferramenta tão importante para a nossa convivência diária com as outras pessoas, para a nossa convivência conosco mesmo, para a nossa tranquilidade e nossa paz. Bom, inicialmente vamos refletir sobre os termos. Quando a gente fala os termos, as palavras. A respeito da palavra oração, ela é uma palavra derivada do latim, vem de orar, que é derivado do latim oratio, onis, que quer dizer discurso, linguagem, palavra, prece. Do ponto de vista de conceito, oração é um ato religioso que visa a ligação com um ser superior, um ser transcendente, divino. Quando a gente fala em ser superior, a gente está falando de ser transcendente, não de um ser encarnado. Ela também tem a sua definição gramatical, mas nós vamos nos limitar aqui à definição religiosa de oração. Existem vários tipos de oração, individual, coletiva, oração intercessória e várias outras situações em que foram classificadas oração. Mas nós vamos ficar, por enquanto, refletir sobre a oração individual e a oração coletiva. Com relação à ação, também é uma outra palavra que vem do latim, que significa movimento, e o termo latino que originou a palavra ação é actio, e é definido como a capacidade de realizar uma atividade. Geralmente, essa atividade, essa capacidade de realizar a atividade aí da definição, ela é precedida de uma intenção. Então, você teve a intenção de realizar essa atividade. A ação, ela tem sido objeto de reflexão de muitos filósofos, de muitos pensadores. Do ponto de vista da filosofia, ela é definida como sendo um ato encarado pelo seu valor moral em contraste, em oposto à passividade. Então, a ação é o oposto de inatividade, de passividade. Um dos primeiros filósofos a refletir sobre a ação foi exatamente Aristóteles, que se encontra os seus primeiros escritos sobre a ação no livro Ética a Nicômaco, né? E, do ponto de vista da filosofia, ela vai se preocupar com a ação para estudar as suas relações entre causa e efeito, entre a ação que foi realizada e o efeito que essa ação provocou no indivíduo, no meio ambiente. E a relação também entre as ações e as crenças. Então, é esse olhar que a filosofia, sobre este olhar que a filosofia reflete sobre a ação. Muitos vieram se preocupando com essa atividade, com a ação. Modernamente, nós tivemos alguns filósofos que dedicaram grandes estudos à ação. Nós tivemos o filósofo austríaco Wittgenstein. Ele nasceu na Áustria, mas naturaliza-se inglês. Ele falece em Cambridge no ano de 1951. Depois nós tivemos a Elizabeth Anscombe, Donald Davidson, Jennifer. Então, são filósofos que se dedicaram ao pensamento da ação. No livro azul, o Wittgenstein, ele vai trazer uma reflexão bem interessante para a gente. Ele vai dizer que as pessoas agem de acordo com a regra ou agem seguindo a regra. É muito interessante essa reflexão de Wittgenstein, porque ela fala exatamente do automatismo dos indivíduos em relação àquilo que tem feito. Então, muitas vezes, age-se seguindo uma regra,
sem estar necessariamente de acordo com a regra, e sem, então, internalizar aquele procedimento, aquela atividade. Então, falando apenas parcialmente sobre as reflexões filosóficas, para que a gente tenha uma ideia de que os filósofos também se preocuparam com isso. Do ponto de vista de pesquisa científica, a oração tem alguma evidência? A oração tem se mostrado benéfica? Bom, nós vamos trazer exemplos de 2 estudos recentes a respeito da oração, da prece, da frequência religiosa. Neste trabalho brasileiro aqui do Gabriel de Souza Costa Ferreira, onde ele analisou a influência da espiritualidade no processo de saúde-doença em pacientes internados, então ele fez uma revisão de literatura, onde ele verificou vários artigos publicados com esse mesmo tema, onde todos esses artigos que ele verificou tratavam exatamente da espiritualidade dos indivíduos internados. E o que é que o Gabriel Ferreira observou? Que a espiritualidade é uma importante ferramenta terapêutica no enfrentamento das dificuldades, dos desafios da hospitalização, promove o bem-estar psicológico e emocional e tem um impacto positivo na qualidade de vida do indivíduo hospitalizado ou do seu acompanhante. Então, veja o efeito, a ação da oração nesses indivíduos no estado de hospitalização. E aí nós já podemos até contextualizar, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, o quão importante não é para essas pessoas o apoio espiritual, porque principalmente as pessoas que estão internadas por um diagnóstico de infecção pelo coronavírus, onde por questões de segurança sanitária, elas não ficam com um acompanhante. Então, a espiritualidade, ela vai ser um importante fator, uma importante ferramenta de suporte para esse indivíduo. Então, vai ajudar na sua recuperação. Esse trabalho aqui do Gabriel foi publicado em 2009. Mas nós temos um outro trabalho que saiu agora, bem recente, é um trabalho que saiu no jornal do JAMA, é o Jornal da Associação Americana de Medicina, agora no dia 6 de maio. É um estudo populacional, onde ele analisou 66 mil pessoas do sexo feminino, enfermeiras, e 43.141 pessoas do sexo masculino, profissionais de saúde em geral. A idade média das enfermeiras era 46 anos, a idade média das pessoas do sexo masculino eram 56 anos, 55 anos, todos profissionais de saúde, dentista, farmacêutico, optometrista, osteopata, podólogo, veterinário. Em comum, todos eles tinham um bom status socioeconômico e estavam saudáveis no início do estudo. E o que é que esse pesquisador observou? O Shen Ying e seus auxiliares. Está aí o título do artigo, que foi publicado agora, saiu publicado online no dia 6 de maio. Esse estudo, ele tinha uma pergunta. O que o pesquisador queria saber? Então, ele perguntava: o comparecimento frequente a serviços religiosos está associado a um menor risco de morte relacionadas a drogas, álcool, suicídio, entre os profissionais de saúde dos Estados Unidos? Então, vejam, só voltando no slide anterior, que ele estudou aproximadamente 100 mil pessoas, 100 mil profissionais de saúde. E a essas 100 mil pessoas foram feitas a seguinte pergunta: com que frequência você frequenta reuniões ou serviços religiosos? E a resposta a essas perguntas levou à seguinte análise: para as pessoas do sexo masculino que frequentavam serviços religiosos, eles tinham 33% menor risco de morte por desespero. Morte por desespero, que ele fala, são mortes relacionadas ao suicídio, direto ou indireto. E as pessoas do sexo feminino tinham
as pessoas do sexo masculino tinham 33% menor risco, e as pessoas do sexo feminino tinham 68% menos risco de morte por desespero. Então, por si só, um estudo desse já nos diz muita coisa, já nos dá material para bastante reflexão da importância da oração em nossas vidas. Do ponto de vista religioso, nós podemos ir lá na Bíblia, no Novo Testamento, e vamos verificar que Jesus, ele realizava a oração todas as vezes que ele terminava de trabalhar, ele se recolhia ao monte e ele orava. Então, existem várias passagens de Jesus onde ele recolheu-se ao monte para orar. Mas nos chama a atenção, e aqui eu vou pegar a Bíblia para nos ajudar nessa descrição, nos chama a atenção o relato lá de Lucas, no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, nos versículos de 1 a 8, quando Jesus está relatado que ele contou uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele começa dizendo: em uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Nas mesmas cidades havia uma viúva que recorria a ele para dizer-lhe: faze-me justiça contra meu rival. Por um tempo ele se negou, porém, mais tarde pensou: embora eu não tema a Deus, nem respeite os homens, visto que esta viúva está me importunando, eu lhe farei justiça para que não me esbofeteie. Ora, e Jesus conclui: ouçamos o que diz o juiz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo que ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então vejam que no início da descrição do evangelista, ele diz que Jesus conta essa parábola para que a gente nunca desanime de orar. Então, por maior que seja a nossa dificuldade, nós temos essa observação de Jesus que nós devemos orar sempre. E às vezes a gente acha que não está conseguindo, que Deus não está ouvindo, que nossa prece não está sendo ouvida, que Ele não vai nos atender. Ele atende na medida das nossas necessidades, dos nossos merecimentos, do que é melhor para nós. E às vezes a gente não presta atenção naquilo que Deus e Jesus, os benfeitores espirituais, nos falam. Com relação à doutrina espírita, Kardec vai trabalhar a respeito da oração na lei da adoração. Nas questões 658 a 666, todas são questões que vale a pena serem revisitadas para que a gente possa aprender um pouco mais do que a doutrina espírita nos fala a respeito da oração. Mas merece destaque quando os espíritos falam para Kardec que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então, o que vale não são grandes recitações, preces prolongadas, grandes diálogos. É óbvio que se for dita do coração, não tem problema nenhum. Mas é muito clara essa fala dos espíritos que o que é importante, ela vai ser sempre agradável quando ela for dita do coração, que a intenção é tudo. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, Santo Agostinho vai nos dizer de uma forma belíssima, poética, que ela é a filha mais velha da fé. E a oração, ela vai nos levar pelo caminho que conduz a Deus. Então, sigamos em frente com essa filha mais velha da fé, com a nossa reflexão à luz da doutrina espírita. O Emmanuel, no livro Rumo Certo, lá no capítulo 42, falando a respeito de oração e ação, ele vai nos dizer que ela é uma luz interior, ela é uma força que ela clareia nossos passos. Porque mesmo quando nós estamos orando para outra pessoa, a luz vai se fazer em nós também. E que as nossas ações, ela vai complementar o valor da oração,
nos domínios do que ele chama de nossa realidade objetiva, ou seja, da nossa concretude. E vai nos falar da importância do serviço, do trabalho, como complementação da oração. Naturalmente, nós estamos falando de trabalho para as pessoas que estão em condições de trabalhar. E não nos esqueçamos que os benfeitores espirituais tudo sabem. Então, não é a gente se escorar e dizer que não tem condições, mas dentro das nossas limitações, que ações nós podemos fazer para colaborar com a nossa oração. O objetivo da oração pode ser principalmente de 3 objetivos. Nós podemos orar para pedir, nós podemos orar para agradecer, ou nós podemos orar para louvar, ou pelas 3 coisas. A nossa oração pode ser inicialmente um louvor a Deus, um reconhecimento do ser superior, do nosso Criador, agradecer por tudo de bom que nós temos recebido. Olha que maravilha, nós podemos respirar, nós vemos, nós ouvimos, nós nos relacionamos, nós temos a bênção da fé, essa doutrina maravilhosa que nos esclarece tantas coisas. E nós podemos também pedir pelas nossas necessidades ou por outro. O Espírito Monod, numa comunicação realizada em Bordeaux em 1862, que está relatada no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 27, ele vai dizer que nós podemos orar para pedir proteção, apoio, indulgência e misericórdia para com as nossas faltas e com as faltas alheias. Mas, acima de tudo, nós devemos pedir que ele nos conceda o bem mais precioso. Gente, olha que legal. O bem mais precioso que esse Espírito recomenda que a gente deve pedir a Deus é a paciência, a resignação e a fé. Então, nós estamos exatamente vivendo um momento tão desafiador em nível mundial que essas 3 preciosidades, paciência, resignação e fé, elas serão verdadeiros sustentáculos na nossa caminhada. Então, fica aqui a dica para que a gente não deixe de pedir esses bens preciosos a Deus nos momentos de nossa oração. E quando nós devemos orar? Nós devemos orar pela manhã e à noite, e é interessante que nesse capítulo, a respeito da prece, há uma ênfase para que ele fala de orar pela manhã e à noite, e novamente ele fala, assim que o Espírito retoma o domínio da carne, ou seja, assim que o Espírito acorda, porque muitas vezes, nas nossas dificuldades evolutivas, dificuldade de manter um padrão vibratório adequado, a gente ainda não dorme com um padrão adequado e vai encontrar com os irmãozinhos com dificuldades morais. E, às vezes, aquela energia que não é adequada, que nós travamos contato à noite, ela pode nos acompanhar durante o dia. E o melhor remédio para desfazer esses contatos inadequados que, porventura, tenham acontecido durante a noite, é exatamente a prece. E ele vai dizer que a prece pode ser também em qualquer instante. Nós não precisamos interromper uma atividade e parar para fazer uma prece se a gente sentir necessidade. Naquele momento de fazer uma prece, nós podemos mentalmente ali fazer uma prece e ela vai santificar o nosso trabalho, a nossa atividade. Como é que ela deve ser feita? Como é que essa prece ela deve ser realizada? E Jesus nos ensinou de uma forma magistral. E o evangelista Mateus nos relata isso no capítulo 6, no versículo 6, quando ele diz, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, cerrada a porta, orai ao vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos recompensará. Então, a nossa oração, ela não precisa ser berrada, não, porque Jesus, os benfeitores espirituais, Deus, eles não são surdos. A nossa oração, ela pode ser um pensamento, como o Kardec, os espíritos falam para Kardec lá no capítulo da lei de adoração do Evangelho, do Livro dos Espíritos, a intenção é que vale. De nada adianta eu falar alto, eu gritar, se não tenho uma intenção. A minha postura deve ser de humildade e como resignação, paciência, o meu tipo o tipo de oração também deve ser de gratidão, nós precisamos lembrar todas as vezes de agradecer a Deus
todos os benefícios recebidos, inclusive as dores. Porque as dores que nos surgem na nossa caminhada, elas são ferramentas, às vezes, necessárias para nós. Nem todo aprendizado precisa ser pela dor, mas muitas vezes é a dor que acelera a nossa caminhada. Para ilustrar a importância da prece, nós vamos recorrer ao capítulo 24 do livro Os Mensageiros, pelo espírito André Luiz, uma psicografia pelo médium Francisco Cândido Xavier, onde ele vai relatar uma ação de acolhimento a espíritos que eles estavam como que mumificados numa região num posto de socorro no plano espiritual, que eram espíritos descrentes, que não estavam envolvidos com ações comprometedoras, mas eles não tinham esclarecimento espiritual suficiente e não conseguiram, após o desencarne, despertar no plano espiritual. E a Ismália, a benfeitora Ismália, ela coordena, então, um trabalho de socorro a esses espíritos. E são numerosos espíritos. Então, Aniceto, que está em tarefa com André Luiz e Vicente, eles vão acompanhar essa atividade de oração, que é uma oração coletiva, e vamos ver trechos dessa descrição lá no livro. Então, o primeiro trecho que nós destacamos é que o Aniceto, o orientador do André Luiz e o Vicente, ele orienta que acompanhe a prece de Ismália frase por frase, para que eles acompanhassem tudo aquilo com seu pensamento que Ismália estava dizendo. E é lógico que era com pensamento e com sentimento, para imprimir o máximo ritmo e harmonia às palavras da Ismália. Vejam que aqui ele está nos ensinando como é uma prece coletiva. Muitas vezes, na abertura das nossas reuniões, uma pessoa é convidada a fazer a prece inicial, outra a prece final, ou a mesma pessoa, não importa. E enquanto a pessoa está proferindo a prece, as pessoas naquele ambiente muitas vezes estão dispersas, pensando em outras coisas. E aqui é muito claro qual deve ser a postura da pessoa que está acompanhando uma prece, acompanhar com o pensamento, palavra a palavra. E aí, quando a Ismália começa a orar, luzes diamantinas começam a surgir do seu corpo e de todos aqueles que estavam acompanhando a prece. E essas luzes surgem principalmente do tórax, né, como se fosse uma luz acesa. Todos emitiam luz, mas olha a observação de André Luiz. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. E aí ele fala da intensidade da luz das outras pessoas que estavam presentes. Quer dizer, a de Ismália era mais intensa. Em seguida, das senhoras que participavam diretamente, trabalhavam diretamente com a Ismália. Depois vinha a luz do Aniceto, que era lilás, e o Aniceto, mais uma vez, só lembrando, era o orientador do André Luiz. Em seguida, tínhamos do Alfredo, que era um outro trabalhador, que era de um verde suave. Depois, alguns servidores, e, por fim, Vicente e ele, que apresentavam uma fraca luminosidade. Então, no momento que você ora, você começa a externar a luz que há em você. Mas vem a resposta do alto, e olha que interessante. Grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente. Olha, gente, ele não caiu em pouca quantidade, caiu em grande quantidade sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália até o último dos servidores. O grifo é nosso. Então, Deus, quando vai responder a nossa prece, ele responde com equidade, com igualdade para todos. Então, todos aqueles que estavam orando naquele momento, eles receberam aqueles flocos esbranquiçados
igualmente. E olha a descrição a seguir do André Luiz. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias. Então, você faz uma prece pelo outro, uma prece intercessória, porque naquele momento a Ismália orava por aqueles adoecidos ali. Primeiro você é abastecido, primeiro você revela a sua luz naquele momento para entrar em contato com o alto. A resposta do alto é imediata para você. Então, a luz, a energia do Criador penetrava aqueles espíritos e saía através deles, com a cor peculiar de cada um. Então, veja, o aniceto tinha uma cor lilás. Então, a luz saía da fronte e do coração da cor lilás. O Alfredo de uma cor verde. Então, a luz, os flocos esbranquiçados entravam no Alfredo e saíam da cor verde. Então, e essa luz iam atingir todos aqueles espíritos que estavam ali para ser auxiliados. As luzes emitidas por Ismálias eram mais brilhantes, mais rápidas, só repetindo aquele parágrafo, e alcançavam muitos enfermos de uma vez, e cada qual, naquele instante do contato com o plano superior, revelava o valor próprio da cooperação que podia prestar. Então, nós só podemos cooperar naquilo que nós temos condições, mas todos podem cooperar. Então, vejam que Ismália era o espírito mais evoluído naquele grupo. Então, ela oferecia mais. Mas os outros também, até mesmo André Luiz e Vicente, que naquele momento eram aprendizes, e André Luiz tinha... Os Mensageiros é o segundo livro que André Luiz psicografa. Então, ele estava acabando de sair daquela condição de espírito sofredor, de ser cidadão de nosso lar. Então, mas mesmo assim, ele conseguiu cooperar. Meus amigos, a beleza da prece, a beleza da oração é algo que fica até difícil de nós colocarmos em palavras. Então, daí a necessidade da gente trazer um exemplo que concretiza muito bem o que acontece no plano espiritual superior por ocasião de uma oração. E André Luiz prossegue agora observando a capacidade de receber os benefícios da prece. Então, ele diz que cada espírito tem uma capacidade diferente de receber, e que essa capacidade é uma conquista individual para o mais alto, é o nosso trabalho. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Então, mas aí eu sou um espírito devedor, eu tenho um passado de muito problema. Quem não tem? Jesus somente, que não tem um passado de muito problema. Todos nós temos um passado de muitos problemas. Aqueles espíritos que estavam ali, também tinham, auxiliando, também tinham um passado a reparar, problemas a corrigir, um processo de educação em curso. Mas, à medida que você vai avançando no seu processo evolutivo, no seu aprendizado, você vai se iluminando cada vez mais e a sua condição de auxiliar aqueles mais necessitados, essa condição vai ser ampliada, vai ser melhorada. Então, lembramos também que uma outra parte muito bonita está descrita lá no livro Libertação, quando o espírito Matilde, ela ora 50 anos por um filho seu, que é líder de uma falange de obsessores. Lembrando aquela passagem de Jesus, para não desistirmos nunca de orar. No prefácio desse livro, o Emmanuel vai colocar que a gente não pode fugir aos imperativos para receber os benefícios da prece. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, aquela água viva do amor de Jesus que ele falou. Quem beber desta água, falou para a mulher samaritana, nunca mais terá sede. Nós precisamos, com o nosso esforço individual, abandonar
os nossos envoltórios inferiores, ou seja, os nossos pensamentos negativos, as nossas ações inadequadas, em desarmonia com a lei de amor, para que possamos um dia vestir aqueles trajes nupciais tão falados na parábola do Senhor da vinha, que ofereceu o banquete, para termos finalmente a luz que brilhe constantemente em nós e nós possamos levar e auxiliar mais e mais pessoas. E aí, Emmanuel continua, só a transformação de ti mesmo vai lhe facultar, ou seja, vai lhe permitir o acesso integral, né, o acesso mais e mais às fontes divinas. E, sobretudo, recorda de que as mensagens edificantes do além não se destinam a expressões emocionais, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que façais o inventário das tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Então, às vezes, a gente se emociona com aquelas mensagens que a gente lê, que a gente recebe, mas é isso que ele está dizendo, não é só para isso. Se aquilo nos emocionou, é um aprendizado importante que tem ali para nós. Vamos refletir, vamos buscar naquela mensagem que nos emocionou o que pode acrescentar, o que pode ajudar para que as nossas ações sejam paralelas com as nossas orações, esteja para e passo com as leis de Deus. Então, nesse livro, no capítulo seguinte, o capítulo 25, o André Luiz vai grafar o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar. Olha, vejam ali a descrição da prece naquele grupo da Ismália. E ele nos diz uma coisa muito importante, gente. Gravem isso, por favor. Não há prece sem resposta. Olha que coisa consoladora. Se alguém quiser saber qual é o valor de uma prece, leia o livro Entre a Terra e o Céu. Não basta se satisfazer com essa descrição que nós estamos falando aqui. O livro todo Entre a Terra e o Céu é a resultante de uma prece que é feita por uma adolescente. Quantas pessoas foram auxiliadas a partir daquela prece? Então, assim, essa é tão consolador, é tão confortante, é tão importante a gente ter essa convicção e essa certeza que não existe prece sem resposta. E que a oração, ela é uma filha do amor, ela não é somente um momento de pedir. E que a gente vai construir um caminho com uma oração muito mais fácil, muito mais brilhante. A nossa estrada será muito melhor se nós fizermos essa estrada, se nós a palmilharmos orando. E, sobretudo, o influxo magnético, porque a vontade ela vai mobilizar o fluido cósmico universal naquilo que a gente está solicitando, se for da vontade de Deus, se o que nós estivermos pedindo for justo, mas, de qualquer forma, dizer que não fica sem resposta é sensacional, é maravilhoso. Considerando, mais uma vez falando, o momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, onde existe tanta angústia, tantas dificuldades de aceitação do isolamento, do afastamento social, as dificuldades financeiras que surgem em decorrência desse isolamento social, em decorrência dos negócios parados, em decorrência de tudo que nós estamos vivendo. Vamos lembrar dessa palavra do Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 172, quando ele diz que se a hora de crise, se a hora é de crise, se a hora de crise é o tempo de luta, é também ocasião para os melhores testemunhos da fé. Então, nós estamos sendo chamados, nesse momento, para testemunhar a nossa fé, para mostrar que nós aprendemos um pouquinho que seja. Isso não significa que a gente vai viver um estado de plenitude e êxtase, dizendo, oh, meu Deus, que coisa boa, estamos vivendo uma epidemia. Não tem momentos de inquietude, mas nesses momentos de inquietude, que nós possamos dar testemunho da nossa fé através da oração, de um momento de reflexão, de vibração, de um momento de internalização, e se acende tudo. Naquele momento, a gente não conseguir orar, porque os pensamentos estão muito tumultuados, os pensamentos estão conflitantes, porque ao nosso derredor
está tudo tão difícil, vamos lembrar do que disse um grande poeta brasileiro, Renato Teixeira, na sua música Romaria, onde ele vai descrevendo toda a trajetória de um romeiro, onde ele vai colocando aquela situação de fé naquela música, onde em dado momento o romeiro vai dizer para Nossa Senhora: como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Então, se naquele momento, meus amigos, de orar, que você mostre a Deus o seu olhar, porque desde muito que nós sabemos que os olhos são as janelas da alma. Então, se nós mostrarmos o nosso olhar para Deus, com certeza nós estamos mostrando a janela, nós estamos abrindo as janelas da nossa alma para Ele, e nós poderemos, e Ele, como um Pai generoso e misericordioso que é, Ele vai compreender as nossas necessidades e vai atendê-las na medida das nossas possibilidades. Porque, meus irmãos, pela oração, segundo o benfeitor Emmanuel, no capítulo 42 do Rumo Certo, pela oração, acho que a gente se dirige mais intensamente ao Criador, procurando apoio e bênção. E é através da oração, da ação, que o Criador se faz mais presente na criatura, agindo conosco e em favor nosso. Então, a gente ora e Deus age. E, às vezes, a ação dele a gente não consegue enxergar, porque nós estamos tão vinculados ao nosso problema, o nosso olhar está tão focado no problema que a gente não consegue vislumbrar a solução. Então, mais uma vez, nós possamos nos recordar que nesses momentos de crise, através da oração, é um momento muito importante de testemunhos de fé. E se tudo estiver difícil, meus amigos, apenas olhe que Deus, nosso Pai, estará ali para nos socorrer. Que Ele nos ampare, nos fortaleça e nos auxilie. Muito obrigada pela atenção.